Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto do Salmo 46, versos 1 a 11. Salmo 46, versos 1 a 11. Lido esse texto, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. Este é um salmo dos filhos de Coré e tem como título que foi dado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, eu gostaria então de tratar desse salmo com o título Deus, o refúgio verdadeiro. Esse salmo está claramente dividido, e vocês podem perceber isso. Aliás, uma dicasinha simples, mas talvez alguém ainda não tentou-se para isso. Quando você olha para o texto, você vê que no começo tem a primeira letrinha em negrito, e depois você vem descendo, e no verso 4, novamente começa com a letrinha em negrito, e depois lá no verso 8, começa com a letrinha em negrito. Isso significa que é um parágrafo, que é uma mudança de pensamento. Isso é uma divisão orgânica do texto. E aqui isso foi feito com muita clareza, trazendo três verdades no salmo. Primeiro, versos 1 a 3, a proteção de Deus. Segundo, versos 4 a 7, a presença de Deus. Terceiro, versos 8 a 11, o poder de Deus. Então esse salmo está falando da proteção de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. Foi esse salmo que levou Lutero a escrever a Marselhesa da Reforma. O hino Castelo Forte é o nosso Deus. E você vai perceber também três situações claras na passagem. Nos versos 1 a 3, a natureza em desordem, convulsionada, os grandes fenômenos da natureza. E a reação do salmista é: eu não temerei. Depois você vai perceber, nos versos 4 a 7, Jerusalém sob ataque. E a reação do salmista é: eu não serei abalado. A terceira situação, descrita nos versos 8 a 11, é um campo de batalha depois da guerra, onde você vê os destroços da guerra, as armas enferrujadas, os carros quebrados. E a reação do salmista é: eu não vou lutar, porque a vitória já foi conquistada pelo general do exército, o Senhor Jesus Cristo. Dito isto, irmãos, à guisa de introdução,
Vamos olhar a exposição desse salmo. Primeiramente, versos 1 a 3, a proteção de Deus. E já no verso 1, você encontra aí as qualificações de Deus para ser o protetor do seu povo. Veja comigo. Primeiro, Deus é o nosso refúgio. Isso é uma verdade gloriosa, porque o nosso refúgio não são castelos, não são torres altaneiras, não é o nosso poderio bélico, militar, econômico. O nosso refúgio não é qualquer barreira humana construída pelo braço da carne. O nosso refúgio é o Senhor. Está escrito que Ele é também a nossa fortaleza. Em outras palavras, se a ideia é de um ataque, de uma situação adversa, quando diz que Deus é a nossa fortaleza, nós às vezes somos acuados por circunstâncias adversas, por sentimentos avassaladores e por inimigos ameaçadores. Mas quando isso vem, seja a circunstância, seja o sentimento, sejam os homens querendo nos destruir, você tem uma fortaleza segura. Ali você pode se refugiar nos braços do Eterno e ser protegido. Mas vejam você que ele diz assim: o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. A ideia de tribulação na Bíblia é de um cerco, é de um aperto, é de um beco sem saída, ou é também de um peso sobre você. É de uma situação adversa que você não vê escape, não vê uma janela, não vê uma porta de escape na hora do perigo. E o texto está dizendo que nas circunstâncias diversas da vida, quando você se vê encurralado, quando você se vê oprimido, quando parece que o mundo desaba sobre a sua cabeça, quando os seus sentimentos estão turbulentos, quando inimigos terríveis cercam, entrincheiram e encurralam você, você tem da parte de Deus socorro bem presente. É na hora do aperto que Ele estende sobre você a sua mão protetora. Talvez nós pudéssemos ilustrar isso com 2 Crônicas capítulo 20. Vocês se lembram quando o rei Josafá é encurralado por 3 inimigos confederados, que fortemente armados já estavam próximos de Jerusalém e em Engedi, às margens do Mar Morto, para subir as montanhas e atacar Jerusalém. Josafá entendeu que não tinha prazo para formar um exército, ele não tinha tempo para formular um projeto de proteção da cidade, ele não tinha exército suficiente para enfrentar o inimigo, que em número maior e com armas pesadas estavam ameaçando Jerusalém. E diz a Bíblia que ele teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor, decretou um jejum à nação, orou a Deus, e o socorro bem presente apareceu. Deus disse para ele: não é hora de vocês lutarem, essa é a minha guerra. Vocês vão formar um coral que vai à frente do exército, e quando esse coral estiver cantando, e a Bíblia diz que quando aquele coral começou a cantar em voz alta sobremaneira, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos, e eles foram desbaratados. Na sua vida, na minha vida, já vimos situações assim. Você estava desesperado, diz: meu Deus, eu não saio dessa, meu Deus, eu não vejo saída, eu não vejo escape. E de repente Deus estende a sua mão, abre um caminho, abre uma porta, lança luz, traz libertação, traz restauração, porque este Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é socorro bem presente nas tribulações da vida. Segundo lugar, o povo protegido por Deus não precisa ter medo, apesar da fúria da natureza. Olha comigo, por gentileza, os versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. O que você percebe aqui, meus amados, é que a natureza está em convulsão.
A terra está transtornada por terremotos, por inundações, por tsunamis. Os montes estão sólidos, estão fortemente plantados. Os Alpes, os Andes, a Cordilheira do Himalaia, as montanhas mais soberbas empinadas aos céus, elas estão como que derretendo. A natureza está convulsionada. A natureza está completamente abalada. Suas estruturas não suportam mais o peso delas. E o salmista vê essa cena. Ele cria essa cena na sua mente. Ele descreve essa cena. E ele diz que ainda que tudo isso aconteça, ele diz: não temeremos. A terra está transtornada. Os montes se derretem no seio dos mares. As águas estão tumultuadas e espumando. Na sua fúria os montes estão tremendo. Mas apesar disso, ele diz: eu não temerei. Sabe por quê? Porque ele põe a sua confiança no Criador e não na criatura. Meus amados irmãos, quantas vezes nós nos sentimos assim, completamente vulneráveis, sobretudo quando é a natureza que está se manifestando. Sabe por quê? Nenhuma muralha humana pode cercar, por exemplo, a natureza, o vento. Nenhum cerco humano pode cercar. Nenhuma barreira humana pode cercar o mar quando ele se rebela, quando ele se revolta, quando as ondas se tornam gigantescas, como aconteceu com os tsunamis na Ásia, varrendo cidades, rompendo barreiras, destruindo prédios. O que o salmista está dizendo é que ainda que o mar venha a bramir, mesmo assim, nessas horas, Deus é o refúgio do seu povo. O povo de Deus não tem medo da natureza, da criatura, da criação, porque a sua confiança inabalável está no Criador. Mas notem comigo que agora ele vai fazer uma transição da proteção de Deus para a presença de Deus a partir do verso 4. E a primeira coisa que precisamos entender aqui, meus amados, é que ele muda do cenário para mostrar que agora a cidade de Deus está sob ataque do inimigo. Embora a palavra Jerusalém não apareça aí, mas a descrição é de Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E há momentos em que o povo de Deus, a igreja de Deus, se vê encurralada. Se você perceber, no verso de número 4, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ele diz no verso 6, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio. Qual a ideia aqui? A ideia aqui é de Jerusalém cercada, entrincheirada, encurralada. E talvez nós nos lembremos do governo de Ezequias. O poderoso exército assírio, que era o mais truculento exército daquele tempo. Um império expansionista, guerreiro. Quando ele entrava, os soldados assírios entravam na cidade, via de regra, ele matava os homens e empilhavam as cabeças na porta da cidade, para dizer: ninguém consegue me resistir, ninguém consegue me deter. E no período de Ezequias, em Judá, esse poderoso império assírio tomou a cidade de Samaria, levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. E esse mesmo exército cerca Jerusalém, com um exército maior do que a população de Jerusalém, mais de 185 mil soldados. Jerusalém fica no topo de uma montanha, não havia como escapar. E o recado para o rei Ezequias era afrontoso: renda-se, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. E naquela conjuntura, diz a Escritura, que Ezequias buscou a Deus, o Deus que está presente no meio do seu povo. E Deus então disse para Ezequias: você não precisa lutar, essa guerra é minha.
E naquele momento Deus escala um único anjo, que mata 185 mil soldados assírios às portas de Jerusalém e livra Jerusalém do cerco do inimigo. Essa é a imagem, essa é a ideia desse texto, das nações encurralando o povo de Deus, do inimigo atacando a cidade de Deus, e Deus trazendo livramento ao seu povo. Então vamos ver essa questão da presença de Deus aqui. Primeiro, a cidade de Deus é regada pelo rio da graça. Olha o verso 4 comigo. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí você pergunta, será que o salmista não conhecia a geografia? Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tem rio. Aliás, uma das estratégias de batalha do rei Ezequias, para impedir que um inimigo, ao cercar Jerusalém, cortasse a provisão d'água, ele fez com que a água chegasse para dentro dos muros de Jerusalém. Mas essa cidade não tem rio. Então, do que rio ele está falando? Ele não está falando de um rio físico, ele está falando do rio da graça. Ele está falando da presença de Deus, como uma fonte de vida dentro da cidade. Porque Jerusalém é um símbolo da igreja, seja a igreja militante, seja a igreja triunfante. As correntes desse rio, o rio da graça, não são correntes passageiras, como o ribeiro de Querite. O rio da graça não é um rio barrento, como as águas do rio Nilo. O rio da graça não é um ribeiro que tem águas más, como a fonte de Jericó, as águas de Jericó. O rio da graça, que está no meio da igreja, que é a presença de Deus, são águas cristalinas, são fontes que nunca secam, é um rio que traz vida para o seu povo. E quem é esse rio? Primeiro, esse rio é o próprio Deus Pai. Lá em Jeremias 2:13, Deus denuncia que o povo abandonou a fonte das águas vivas para cavar cisternas rotas que não retêm as águas. O próprio Deus Pai é esta fonte das águas vivas que está no meio da igreja, que abastece a igreja e que alimenta a igreja. Quem é esse rio? Está lá em Zacarias capítulo 13, versículo 1, está falando do Deus Filho. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Jesus é este rio que está na nossa Jerusalém, um rio que traz purificação, um rio que traz vida para o seu povo. Quem é esse rio? Esse rio é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Está lá em João 7, 37, 38 e 39. Aqueles que crerem em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, a cidade de Deus é habitada, é a habitação do Altíssimo. Olha comigo o verso 4b. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está entre nós e Deus habita em nós. Essa é a verdade mais gloriosa para mim, irmãos, acerca da igreja. Você e eu somos a Jerusalém onde Deus habita. Você e eu somos o santuário onde Deus habita. Deus está conosco e Ele habita em nós, e nós somos o santuário de Deus. Mas em terceiro lugar, a cidade de Deus é onde Deus está presente. Eu peço que você veja comigo o verso 5, Deus está no meio dela. Qual a consequência? Jamais será abalada. Qual o resultado? Deus ajudará desde antemanhã. Olha o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo que vai repetir na íntegra no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados irmãos, que verdade bendita, Deus está conosco, Ele está presente, Ele é o Todo-Poderoso. O problema da igreja não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Se Deus está presente, nada, ninguém pode deter os passos da igreja. Ela é vencedora, é a presença de Deus no seu meio. Deus está conosco. Mais ainda, você nota no versículo 5b,
que esse Deus que está presente é o Deus que ajuda a igreja. Versículo 5b diz: Deus a ajudará desde a manhã. Uma coisa é estar presente, outra coisa é estar presente passivamente, sem nada fazer. Mas esse Deus que está presente é o ajudador, é o cooperador, é o auxiliador, é aquele que socorre, é aquele que vê, é aquele que ouve, é aquele que age, é aquele que intervém, é aquele que responde oração, é aquele que dá força, é aquele que dá poder, é aquele que abre portas, é aquele que nos conduz em triunfo. Louvado seja o Senhor. Mas em quinto lugar, a cidade de Deus é protegida por Deus. Você pode ler comigo os versos 6 e 7, por gentileza? Vamos ler juntos? 6 e 7. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu chamo a sua atenção para a fúria das nações. As nações bramam, os reinos se abalam. O mundo está convulsionado, as nações estão confusas. O mundo está completamente perdido. E há uma força concentrada, praticamente unânime, deliberada, para atacar Jerusalém, para atacar a igreja, para oprimir a igreja. Mundo afora, a Bíblia tem sido um livro perseguido, caçado, proibido, queimado, zombado e escarnecido. Mundo afora, a igreja de Deus tem sido perseguida por ideologias, por forças humanas e espirituais malignas. As nações bramam, a igreja é atacada, Jerusalém é atacada. Mas a verdade bendita desse texto é que o Senhor dos exércitos está conosco. E quando fala Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor de toda a estrutura do universo. Ele manda nos anjos, Ele manda nos demônios, Ele manda nos astros, Ele manda na natureza. Não há nenhuma força, nem humana, nem espiritual, que não esteja debaixo do controle do Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos está conosco. Louvado seja Deus. Mas olhem comigo o que está escrito no verso 7, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gosto disso, porque Jacó é um camarada que é símbolo da minha vida, da sua vida. Gente fraca, gente contraditória, gente que erra, gente que peca, gente que diz: não, esse aí não dá para amar, não, esse cara é complicado demais, esse cara é fraco demais, esse cara aí erra demais, esse cara aí, a vida dele é uma contradição. Eu quero dizer para você que o Deus de Jacó, o Deus de amor, o Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus da segunda oportunidade, o Deus que dá uma chance para você se levantar e se reerguer e recomeçar a vida, está conosco. Talvez você errou, talvez você caiu, talvez você está quebrado, machucado, ferido, pois o Deus de Jacó está conosco. Bendito seja o seu nome. Mas agora, finalmente, veja comigo dos versos 8 a 11, que ele muda de novo a cena. E preste atenção. Nos versículos anteriores, as nações estão bramando para atacar Jerusalém. Preste atenção que Jerusalém é um símbolo da igreja. A próxima cena que o salmista vai ver não é uma batalha, não é uma guerra. A próxima cena que ele vai ver é um campo de guerra, com as armas dos inimigos destruídas, enferrujadas, queimadas, os carros quebrados. Parece-me que a cena que eu vejo, meus amados, é a cena da Segunda Guerra Mundial. Parece que a cena que eu vejo são os escombros desta guerra, as praias da Normandia, a cidade de Berlim, a cidade de Hiroshima. São as armas humanas destruídas. Deus dizendo: basta, chega. Olha comigo o verso 8. Deus abate a força poderosa deste mundo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Deus está derrubando do trono os poderosos.
Deus está impondo uma derrota acachapante aos soberbos. Deus está fazendo despencar dos tronos aqueles que se arrogam cheios de poder. E Deus entra na história para fazer uma assolação às nações soberbas que se insurgem contra Deus e contra o seu povo. É por isso que quando você vai ler na cena final do Armagedon, campo de tantas fantasias espirituais tantas vezes, achando que lá no Armagedon, a guerra do Armagedon vai ser num território específico de Israel, e quando você visita lá percebe que é tão pequenininho que não dá para juntar muitas nações ali, porque Armagedon é um emblema muito mais do que um espaço geográfico. A única arma que vai ser desferida nessa batalha final não vai ser canhões, não vai ser tanque de guerra, não vai ser armas atômicas, não vai ser bombas atômicas, não vão ser bombas de hidrogênio. A única arma que vai ser desferida lá é a espada que sai da boca do Cordeiro de Deus. A vitória vem dos céus. É o braço poderoso de Deus que vai colocar um fim na guerra e que vai trazer vitória, a derrota acachapante do inimigo. Mas veja, em segundo lugar, Deus põe um ponto final na guerra, destruindo suas armas de destruição. Notem comigo o verso 9. Deus, Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Sabe o que significa isso, irmãos? A história está confusa mesmo. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Essa guerra entra para dentro da nossa casa, e a Bíblia diz que tantas vezes a guerra está dentro do lar. É o marido contra a esposa, é a esposa contra o marido, é o pai contra os filhos contra os pais, a nora contra a sogra contra a nora, e a vida entra num processo de batalha interna. Mas quem vai pôr fim a essa guerra? É a ONU? Quem vai pôr fim a essa guerra? É a estratégia das nações? Quem vai pôr fim a essa guerra? É um homem? É um organismo internacional? E a resposta é 1000 vezes não. Quem vai pôr fim a essa guerra é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele vai dizer, basta, chega. E o seu Filho, nosso glorioso Redentor, vindo em glória e majestade, desce e coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E todos hão de dizer que Jesus Cristo é Senhor, e vão ter que se ajoelhar diante dEle, e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E então Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E Ele então reinará para sempre com a sua igreja, com o seu povo. Que verdade preciosa. Mas agora Deus exorta os homens a não se insurgirem contra Ele no verso 10. Você pode ler o verso 10 comigo em voz alta, por favor? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ao longo dos anos, via de regra, nós lemos esse versículo para trazer uma palavra de serenidade, de quietude para o coração. Mas não é esse o espírito do texto, não é essa a intenção do texto. Embora possa ser legítimo eu dizer, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, mas não é esse o espírito que está aqui, do autor desse salmo. Essa palavra aqui, meus irmãos, tem um outro significado principal. É Deus dizendo para as nações, armadas até os dentes, que atacaram a Jerusalém, a cidade santa, a igreja de Deus, e Deus está dizendo para as nações soberbas, aquietai-vos, baixe a bola, eu sou Deus, o poder de vocês é limitado, chega, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Essa é a verdade precípua deste texto. É Deus manifestando a sua majestade, o seu poder, a sua glória, e vindicando a glória do seu nome. Então,
o salmista termina com o estribilho do salmo. Qual é o estribilho do salmo? Qual é o coro deste cântico? É o versículo 7, repetido no versículo 11. Olha o versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesma verdade que ele diz no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. A gente fica às vezes angustiado ao ver o mundo, ao ver o Brasil, ao ver os acontecimentos. E a palavra que Deus traz para a primeira igreja presbiteriana de Vitória, nesta manhã é esta: aquietai-vos. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, no século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, dá o pontapé inicial da reforma protestante, fixando nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Em 1520, o Papa manda uma carta pública advertindo Lutero a abandonar sua fé, suas declarações, suas convicções. E Lutero pega aquela carta papal e a queima em público. Em 1521, convoca-se a Dieta de Worms diante das autoridades políticas e religiosas. O Papa Leão X, diante da posição de Lutero, quando perguntaram para ele na Dieta de Worms: Lutero, você está pronto a negar o que você tem falado? Você está pronto a abrir mão daquilo que você tem ensinado? E ele respondeu: a não ser que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar. Porque não é lícito um homem agir contra a sua consciência. Aqui fico, aqui permaneço, que Deus me ajude. E então o Papa Leão X o excomunga. Carlos V, imperador do Santo Sacro Império Romano, emite ordens para a prisão de Lutero, e qualquer pessoa que prendesse Lutero receberia as benesses do Estado. Mas quando ele sai da dieta, ele é capturado por aliados e levam Lutero para a proteção de Frederico III, o único homem que poderia resistir a Carlos V. E ele é levado para o castelo de Wartburg, onde ele passa anos traduzindo a Bíblia para o alemão e dando início então à consolidação da reforma protestante na Alemanha. Ao ler esse salmo, ao meditar nesse salmo, ele compõe o hino Castelo Forte é o nosso Deus, a Marselhesa da Reforma, hino que você e eu cantamos até hoje. E agora eu peço a você para ficar de pé, abrir o seu inário no hino 155. Se puder projetar, eu fico grato. Hino 155. E ele escreve esse salmo com base no salmo, esse hino com base no Salmo 46. E eu peço a você que agora nós vamos ler esse hino de Lutero, com voz clara, altissonante. E depois nós vamos cantar este hino. Mas primeiro vamos ler este hino. Vamos ler juntos? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados,
não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos, aleluia, louvado seja o Senhor.